Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre o Scrum, tá? Ou Scrum, como se costuma falar por aí, tá? Não existe uma forma certa de dizer. Eu vou falar sobre o Scrum, que é, como a gente fala, uma metodologia ágil, que não é bem uma metodologia, mas a ideia é que ele siga os princípios e os valores do Manifesto Ágil. Então, ele tem muitas características dele são derivadas desse princípio, ou desse manifesto. E é importante que você, para conseguir compreender bem o sentido desses métodos, é importante que você conheça bem também o Manifesto Ágil para entender a filosofia por trás de todo esse movimento ágil, tá? Então, vamos falar um pouco do que é o Scrum, né? O Scrum, como a gente sabe, ele é um método muito utilizado. É, Alguns autores não gostam de chamar de método, gostam de chamar de framework, certo? Porque ele tem essa ideia de não ser um método, de não trazer uma forma, um processo bem definido, engessado de desenvolvimento, tá? E sim algumas práticas que podem ser utilizadas para melhorar o projeto, ou para melhorar, na verdade, o processo. Então, o que o Scrum prega é que a equipe de desenvolvimento, só ela tem a capacidade de dizer qual o método para desenvolver um projeto, tá? Então, o que o Scrum faz, ele te dá um conjunto de práticas que facilitam nessa comunicação da equipe para que ela refine o seu processo, ok? Então, assim, é um conjunto de práticas que eles dizem que são leves, ou seja, ajudam a equipe a compreender melhor as necessidades do projeto e a refinar o seu processo de desenvolvimento à medida que o projeto vai avançando, tá? Então ele tem basicamente foco no gerenciamento, então ele não te dá nenhuma prática de desenvolvimento, certo? A única coisa que ele pede é que a equipe ela atente à excelência técnica, tá? Mas efetivamente dizer como essa excelência vai ser alcançada, ela não fala, certo? Então assim, a ideia é que a gente vá ter equipes auto-organizáveis e multidisciplinares, tá? Então ela vai dizer como as pessoas podem, quais são algumas práticas que permitem as pessoas se comunicarem para melhorar o gerenciamento entre elas, tá? E fazer isso de forma auto-organizável, ou seja, a própria equipe é que desenvolve o seu processo de desenvolvimento, certo? O seu processo de gerência, tá? Então, ela tem foco em alguns princípios no manifesto, certo? Ágil, como as equipes auto-organizáveis e simplicidade, dá a ideia de que a gente desenvolve somente aquilo que faz sentido, tá? Mas ela também prega que não é a equipe que diz o que faz sentido ou não, e sim o dono do produto, certo? Que é o cliente. Então é o cliente quem diz a você o que faz sentido ou não. Então cabe à equipe, à medida do desenvolvimento, mostrar para o cliente, direcionar o cliente no que ele realmente necessita, no que é importante ou não, tá? Então ele não apresenta regras para o processo de desenvolvimento, como eu falei, tá? Só fala nessa questão da gerência, né? Nessa questão das equipes auto-organizáveis, tá? Então ela pode ser utilizada em qualquer projeto complexo que tenha como característica o dinamismo e a incerteza. Então uma das características do Scrum é que ele prega essa ideia de que a mudança ela é algo natural no desenvolvimento. Então eu posso usar o Scrum para gerenciar uma equipe que vai fazer um asfalto, que vai asfaltar uma rua. Você pode, mas não é necessário, porque não existem requisitos variáveis ali, tá? Os requisitos é simples, você joga o piche, joga a brita e passa o rolo compressor e pronto. Então não tem muito o que fazer. Então, o Scrum ele prega a ideia do dinamismo das mudanças que ocorrem no projeto, né? Então, existem alguns outros projetos que na verdade é bem difícil falar em algum projeto que não seja na área de desenvolvimento que tenha mudança de requisitos, tá? Porque no desenvolvimento é uma coisa que é uma realidade, acontece em todo projeto. Mas nos outros projetos é muito difícil de pensar em algo que ocorra com uma mudança de requisitos, tá? Então tem como premissa o processo iterativo incremental do desenvolvimento, certo? Então a ideia é que ele também tem essa ideia de desenvolvimento em ciclos e entregas, pequenas entregas em ciclos definidos de desenvolvimento, tá? Então a ideia principal do Scrum é maximizar as entregas por priorizar as funcionalidades de maior valor, certo? Então qual é a ideia? Quando a gente está desenvolvendo com o Scrum, o ideal é que a gente faça
uma lista das funcionalidades, priorizando essa lista, tá? Então, a ideia é que a gente vai estar sempre desenvolvendo aquilo que está no topo da lista. Como eu falei na aula passada, quando um cliente chega para desenvolver alguma coisa, ele já vem com uma ideia daquilo que ele quer, certo? Então, as funcionalidades principais daquele sistema já é mais, não é tão fácil de conseguir, mas ela já vem de uma forma mais sólida. Então, como eu falei, o cliente não vai chegar para você pedindo um sistema de sorveteria e depois vai dizer, ah, não, o que eu quero na verdade é um sistema de usina nuclear ou um sistema de usina hidrelétrica. Isso não vai existir. Tá? Então, quando o cliente chega, aqueles requisitos mais importantes, eles já vão ter uma certa clareza. É claro que esses requisitos eles vão ser refinados ainda no decorrer do desenvolvimento, então as primeiras interações do desenvolvimento com o Scrum vai auxiliar nesse processo de dar uma melhorada nesse entendimento, tá? Mas aquelas funcionalidades principais já vão vir com a necessidade do cliente. Então, o que vai ser mais importante é desenvolvermos essas funcionalidades e o desenvolvimento dessas funcionalidades vai ajudar o cliente e a equipe a entender aquelas funcionalidades menos importantes, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante no Scrum. Como o Scrum prega essa comunicação com o cliente e entre a equipe, essa comunicação facilita muito, né, o entendimento de funcionalidades, tanto principais quanto funcionalidades que vão ser desenvolvidas depois, tá? Então a ideia deles é que nós entregamos aquilo que tem maior valor para o cliente primeiro, certo? E funcionalidades de menor valor são refinadas no decorrer do desenvolvimento. Então assim, a gente começa a entender melhor essas funcionalidades de menor valor, certo? E no futuro, a gente vai levar o cliente a entender aquela funcionalidade melhor e se aquela funcionalidade é realmente necessária ou não, certo? Dentro do processo. Porque aí a gente evita de estar desenvolvendo coisas que não são necessárias, tá? Então, as entregas são realizadas dentro de unidades de tempo consideradas como sprints, tá? Que eu sempre gosto de usar o sprint com S maiúsculo. Então, essa é a unidade de tempo, eu vou falar um pouco melhor do que um sprint, embora muitos já saibam o que é, né? Porque já é um termo batido dentro do desenvolvimento, tá? Mas a ideia é que o incremento é chamado de sprint. Então, cada sprint tem um processo de desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento é repetido. Então, a cada sprint um novo sistema é desenvolvido, ou pedaço de um sistema, certo? Ou entregas, como a gente chama, ou incrementos, tá? E sempre garantido que o desenvolvimento absorva todas as mudanças que ocorrem. Então a ideia é que no decorrer do sprint mudanças surjam e que a gente possa estar inserindo ou na sprint ou no conjunto, no backlog, que é o conjunto é o conjunto de itens de funcionalidades, tá? Então a cada sprint a gente usa esse ciclo PDCA, que é planejar, fazer, avaliar e fazer as modificações, tá? Ou agir. Então essa é a ideia. O sprint ele vem com todo esse conceito de desenvolvimento dentro dele. Então todo o ciclo de desenvolvimento é feito por sprint, tá? Assim como no modelo incremental, ok? Então, no Scrum, o entendimento das necessidades ocorre no decorrer do desenvolvimento. As necessidades podem ser mal comunicadas ou mal entendidas. Então tem essa questão, né? No início do desenvolvimento não é só uma questão, o entendimento ele não é só uma questão de uma pessoa só, é uma questão de via dupla, porque tanto o cliente ele pode comunicar mal a necessidade, como a equipe pode entender mal o que o cliente está querendo dizer. Então essas necessidades elas vão sendo entendidas melhor no decorrer do desenvolvimento, certo? Então, assim, até a forma como o cliente comunica vai sendo melhorada à medida que o andamento do projeto vai ocorrendo e as equipes vão se comunicando. Então, essa é uma das boas características do Scrum, porque ele permite não só que a gente ajuste a necessidade, mas que tudo seja ajustado, até mesmo a forma de comunicação entre equipe, cliente e entre a própria equipe, tá? Então, a ideia do Scrum é essa, é permitir um ambiente que faça, que automatize ou melhore esse processo de entendimento, melhore todos os processos, tipo de processo dentro da equipe, tá? Então essas questões são resolvidas no decorrer do projeto. Então no Scrum as equipes são pequenas e multidisciplinares. Então ele fala lá, né? O Scrum ele gerencia equipes pequenas. E o que é uma equipe pequena?
entre 3 a 9 pessoas. Menos de 3 não faz sentido, né? Porque 2 pessoas se gerenciando fica muito complicado, certo? E mais de 9 não faz sentido também porque é muita gente para gerenciar. Então a ideia do Scrum é que ele pregue a melhora do processo de desenvolvimento de equipes entre 3 a 9 pessoas, tá? Então esse é o ideal, certo? Para o desenvolvimento com o Scrum. É claro que num projeto a gente pode ter várias equipes sendo gerenciadas por Scrum, mas cada uma dessas equipes é um universo diferente, certo? Cada uma refinando seu processo dentro daquela equipe, tá? Então, cada sprint é planejado de forma auto-organizável, então não cabe ao Scrum dizer como a equipe vai desenvolver o plano para criar o desenvolvimento. Ou não existe ninguém que vai dizer quem vai fazer tal coisa dentro do projeto. Então, quem vai fazer isso é a própria equipe. Então, é só a equipe, ela tem um entendimento para dizer quem faz tal tarefa, certo? E quem não pode fazer tal tarefa, tá? Então, somente a equipe tem essa ideia, esse pensamento, certo? Ou essa prerrogativa. E também a ideia do quanto uma tarefa pode durar. Não existe no mundo quem possa dizer a quantidade de tempo que uma tarefa vai exigir da equipe, tá? Então, assim, um processo de login, quanto tempo dura? Para mim pode durar 5 minutos, para alguns desenvolvedores pode durar um dia, né? Principalmente se a gente estiver trabalhando com uma tecnologia nova, tá? Então, tem essa ideia. Só quem diz a quantidade de esforço para desenvolver uma funcionalidade é a equipe. Tá? Não existe nenhum livro, nenhum autor, nenhum expert em desenvolvimento que possa dizer com exatidão quanto tempo se demora para fazer tal coisa. Okay? Então essa é a ideia do auto-organizável. A equipe é quem é capaz de tomar essas decisões. Tá? Então tudo é facilitado pelo Scrum Master. A gente vai falar um pouco sobre o Scrum Master, que é aquela figura que muitas pessoas acham que é o gerente de projeto, mas não é. Ele é apenas um facilitador dentro do projeto. Tá? E o trabalho é organizado por meio de um backlog, né? Que eu também vou falar que é um dos artefatos do desenvolvimento com Scrum, que é a lista de funcionalidades ordenada por prioridade, ok? Então, basicamente, o que a gente vai ter o Scrum ele possui basicamente 3 papéis, 3 artefatos e 4 cerimônias. A ideia do Scrum é que ele seja um método ou um framework bem enxuto, certo? Então, ele trabalha com essas questões aqui. Mas o desenvolvimento necessita de mais coisas, né? Por que a gente só tem 3 artefatos ou 3 papéis? Não precisa de mais coisas. A ideia do Scrum é ele ser enxuto bastante para que a gente não tenha a quantidade de burocracia, tá? Sendo que as coisas mais importantes aqui, é claro, a gente tem os artefatos, são importantes, mas as cerimônias são muito importantes no desenvolvimento porque ajudam a refinar todo o processo de desenvolvimento, tá? Que são basicamente as reuniões que a gente tem, ou seja, a sprint e as várias reuniões, tá? Então, em suma, podemos dizer que o Scrum não é uma metodologia, já que esta não apresenta o processo para o desenvolvimento. Então, em vez disso, é apresentada uma base que permita a equipe de desenvolvimento desenvolver seu próprio processo de desenvolvimento, tá? Então tem essa questão, né? A equipe é quem refina o seu próprio processo. Então essa é a ideia do Scrum, ok? Então falar um pouco dos papéis dentro do Scrum, tá? Existem basicamente 3 papéis, tá? Que é o dono do produto, o Product Owner, como você pode encontrar aí em algumas referências, tá? O Scrum Master e a equipe de desenvolvimento, ou Scrum Team, ou equipe de Scrum, tá? Então esses são os principais papéis, ok? É importante destacar que eles são papéis, tá? Não cargos. A gente viu lá a definição do que é um papel, né? Há umas aulas atrás, que o papel, na verdade, é uma função que alguém exerce para modificar algum artefato ou produzir algum artefato, tá? Então, essa é a ideia do papel, ok? E a equipe é auto-organizável, significa que não existe uma figura central controlando tudo, tá? E aí a gente reforça a ideia de que o Scrum Master não é o gerente, certo? Então ele não é o gerente, ok? Tranquilo, vamos passar aqui. Então vamos falar um pouco sobre o dono do produto, tá? Então quem é o dono do produto? O dono do produto, ele é aquela pessoa que entende o domínio da aplicação, tá? Então ele é a pessoa que ele vai auxiliar o desenvolvimento daquele projeto ou da funcionalidade. Ele representa o cliente, ok?
E ele representa essa visão. Então, ele é a pessoa que tem o conhecimento sobre o produto que está sendo desenvolvido, ok? Então, é sua responsabilidade gerenciar o backlog do produto. Então, ele é quem insere coisas lá, ou itens, ele é quem remove, ele é quem atualiza. Ele é quem traz as mudanças que ocorrem, tá? E ele é quem traz quem refina o entendimento do requisito, certo? Então ele é responsável por definir a visão do produto, ok? Ele gerencia a entrada de novos requisitos e define a sua ordem. Então ele é quem tem o domínio para dizer o que é prioritário ou não dentro do projeto, tá? Ele gerencia o plano de releases, tá? Ou seja, ele diz o que precisa ser feito, certo? Primeiro, e é claro que é a equipe que diz o que vai desenvolver, mas é ele quem diz o que é mais importante ser desenvolvido primeiro, ok? Ele é quem gerencia os orçamentos e os riscos, tá? Então, ele é quem tem conhecimento sobre os riscos do projeto, tá? Dentro do contexto dele, certo? E é o responsável por aceitar ou rejeitar as entregas, tá? Então, ele é o cara que auxilia em tudo o processo de desenvolvimento. Então, se ele é o único que tem essa autoridade de cancelar um sprint, tá? Então, se ele vê que as coisas não estão caminhando para o que ele quer e que não há uma forma da gente fazer um arrumadinho ou dizer assim, ó, a gente não está indo para onde eu quero. Então a equipe vai dizer, ó, se a gente for mudar para o que você quer, a gente vai ter que fazer um arrumadinho. Então diz, ó, então é melhor cancelar a sprint e fazer de novo, tá? Então quem tem essa prerrogativa de cancelar um sprint é o dono do produto, tá? Então, em suma, esse papel gerencia as entregas de valor, certo? Então, é ele quem diz se, ao final de cada sprint, o que está sendo entregado gera valor para ele, certo? E se aquilo é efetivamente bom para a visão dele, ok? Então, vamos lá. É importante que esse camarada ele conheça as necessidades do negócio e do mercado, certo? Então, é assim, o dono do produto, ele vai ser o cliente, o dono da empresa, depende do que está sendo desenvolvido. Então, se o sistema, a gente está desenvolvendo um sistema de relatório para gerência, então esse cara vai ser essa pessoa que trabalha diretamente com esses relatórios, tá? Então é ele quem vai dizer o que é que, se os relatórios estão sendo produzidos da forma como ele quer, se ele pode fazer os filtros que ele necessita, tá? E se os filtros que estão sendo desenvolvidos atendem à necessidade dele, ok? Então ele deve usar este conhecimento para refinar o backlog até um ponto em que te represente bem as suas necessidades, tá? Ou a necessidade do negócio. Então ele possui autoridade para cancelar a sprint, caso venha a perceber que a sprint não está caminhando rumo ao que foi acordado, né? A meta da sprint, certo? E ele olha e diz assim, ó, não está indo legal, vamos cancelar, tá? Então é importante que esse indivíduo tenha consciência das consequências dessa atitude. Então assim, cancelar um sprint nem sempre é uma coisa boa. Então, é importante que a equipe deixe claro para o dono do produto que ele não pode estar fazendo isso com tanta frequência, certo? E também, assim, é uma questão do seguinte, se muitas sprints estão sendo canceladas, duas coisas. Ou o cliente efetivamente não sabe nada do que quer, ou a equipe ela não está conseguindo amadurecer no processo, tá? Que é uma coisa que pode acontecer. As reuniões acontecem, existem brigas na equipe e elas não estão conseguindo aprender junto com o que está acontecendo. Porque, assim, não é que um sprint vai ser cancelado à toa. Então, para que um sprint seja cancelado, é preciso se entender o porquê que não se chegou à meta que foi estabelecida, tá? Então, fazendo isso, quando o sprint é cancelado, é preciso se fazer uma revisão do que se foi, do que aconteceu, e o dono do produto, ele é uma personalidade central nisso, tá? Porque ele vai dizer exatamente o que não agrada e a equipe vai refletir sobre o que está acontecendo para melhorar o seu processo, para que isso não aconteça com frequência, tá? Então essa é a ideia do cancelamento. Então não é que eu vou cancelar qualquer coisa, mas se muitos cancelamentos estão acontecendo, talvez a gente tenha algum problema maior que precise ser resolvido, tá? E é importante que seja usado somente quando se verifique que a meta do sprint não faça mais sentido, tá? Então essa é a ideia do dono do produto, ok? Equipe de desenvolvimento, tá? A equipe de desenvolvimento é a responsável por desenvolver o incremento do produto, tá? Basicamente, todo integrante, a não ser o Scrum Master, da equipe, ela faz parte da equipe de desenvolvimento, certo? É responsável por estimar a quantidade de itens no backlog da sprint, certo?
que devem ser inseridas em cada, desenvolvidas em cada interação. Então, quem define quantos itens vai ter é a equipe, né? O dono do produto, ele define o que vai ser desenvolvido. Então, não cabe à equipe decidir qual daquelas funcionalidades que são principais vai desenvolver. Mas ele vai dizer assim, ó, essa outra funcionalidade a gente não tem condições de entregar dentro dessa sprint, certo? E aí é baseado na experiência que ela toma essa decisão, tá? São eles quem acordam a meta da sprint, certo? Do que vai ser desenvolvido para que se considere uma entrega pronta, certo? Ao final do incremento, beleza? Tem esse conceito de ser multidisciplinar, certo? Então, a ideia é que a equipe da Sprint, toda ela, tenha todas essas capacidades para desenvolver cada incremento, certo? Isso significa dizer que o desenvolvedor, ele não pode só ser desenvolvedor. Ele tem que saber desenvolver, ele tem que ter algum conhecimento de teste, ele tem que ter conhecimento de banco de dados, tá? É claro que numa visão macro do negócio, talvez isso não seja uma coisa muito boa, porque não é muito bom a gente pegar uma pessoa que não tenha muita experiência em banco de dados, por exemplo, para que ela desenvolva os SQLs, as queries, porque uma pessoa com mais experiência, um DBA experiente, ele não só sabe fazer uma boa query, como ele sabe fazer uma boa query que seja mais eficiente do lado do banco, que traga as informações da melhor forma possível, tá? Só que num projeto menor, isso a gente está falando de um projeto grande, né? Num projeto menor, talvez isso não seja tanto o problema, porque o fluxo de dados talvez não seja tão grande. Então, e também há o uso de ferramentas que auxiliam nessa conexão com o banco, por exemplo, ou o uso de frameworks que auxiliam no desenvolvimento do front-end. Então, o que essa equipe vai ter é essa multidisciplinaridade no sentido de saber utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, tá? Que os auxiliam no desenvolvimento. Então, a grande vantagem de você ter uma equipe multidisciplinar é que, como eles têm uma visão macro de várias vertentes do problema, eles conseguem enxergar soluções melhores, tá? Então, como possível visão ampla, né? Como possuem visão ampla, né, das diferentes habilidades do processo de desenvolvimento, são capazes de enxergar boas soluções. Então, essa é a ideia da equipe multidisciplinar, certo? Então, se você acha que você vai entrar numa equipe e que não vai ter a obrigatoriedade de saber de tudo, ou de tudo que se é utilizado, ou pelo menos ter algum conhecimento, é bom você rever seus conceitos, tá? Porque é ideal que você saiba, não que você vá ser exigido, tá? Porque a ideia da auto-organização é permitir que pessoas que tenham mais habilidades em determinada tarefa peguem aquelas tarefas, tá? Isso torna o processo mais rápido, né? E torna o processo mais confiável. Mas é bom que você tenha dentro da equipe o conhecimento para fazer tarefas que talvez você não domine muito bem, certo? Nem que seja somente o conhecimento, tá? Então, assim, elas devem ser auto-organizáveis dentro do contexto técnico do corpo, certo? O projeto, como eu falei. A pessoa, a pessoa que faz parte da equipe, ela é que tem que tomar a iniciativa de pegar determinada tarefa, certo? É claro que se a gente fosse pensar no outro contexto, a gente pensaria assim, olha, fulano só quer pegar desenvolvimento de tela, certo? Fulano só quer pegar back-end, nunca pega front-end. Mas se ele é bom no front-end ou no back-end, por que que eu não vou deixar com que ele pegue? A não ser que eu queira, em algum momento, em uma interação menos importante, né, em um ciclo menos importante, de funcionalidades menos importantes, queira desenvolver a capacidade, determinada capacidade em determinado membro da equipe. Tá? Aí eu posso, o membro dizer assim, olha, deixa eu pegar essa daqui porque não tem tanta importância essa entrega e eu quero aprender um pouco a mexer nisso, eu quero mexer um pouco com isso. Mas nas entregas mais importantes, é importante que o membro que seja mais acostumado àquela tarefa, que ele pegue ela, certo? E que ele se sinta à vontade de dizer, não, como eu mexo mais com front-end, eu mexo mais com um determinado assunto, eu vou ficar com essa tarefa aqui, certo? Então, cabe à equipe ela ser motivada ao ponto de ela querer efetivamente contribuir dentro do projeto e escolhendo aquela tarefa que melhor cabe a ela, tá? Então, não existe uma orientação centralizada de como será o processo de transformar itens de backlog em um incremento de produto. Quem define isso é a equipe, certo? Como é que a gente pega aquilo? A equipe se reunindo, ela que define como é que vai ser aquela transformação, como é que os papéis vão ser, como é que as tarefas vão ser distribuídas entre eles, tá?
Então, assim, a equipe ela tem autoridade sobre todo o trabalho feito e é responsável por ela, certo? Então, quem se responsabiliza pelo trabalho é a equipe, ok? Então, se o trabalho está indo ruim, a responsabilidade é da equipe. Se o trabalho está indo ruim tecnicamente, né? Se o trabalho não está indo ruim, não está indo bem por falta de entendimento do backlog ou por falta de entendimento da necessidade do projeto, aí é uma coisa que deve ser conversada, mas aí não é a equipe que está com problema, tá? Mas o trabalho técnico quem é responsável é a equipe, tá? Então é responsável pelo andamento dos incrementos, distribuição de tarefas, qualidade de desenvolvimento, prazo e assim por diante, tá? Então tem toda a ideia de que se prima pela qualidade. Então é a equipe que vai definir quais frameworks vão ser utilizados, tá? Para desenvolver aquele incremento, tá? Quais ferramentas vão ser utilizadas, tudo isso é definido pela equipe. E como eu já falei, ela deve ter entre 3 a 9 desenvolvedores, tá? E aí existe aquela relação. Mais do que isso, torna a comunicação muito difícil, as reuniões tornam-se muito caóticas, tá? Menos do que isso não faz sentido porque é uma equipe muito pequena para ser gerenciada por um processo mais complexo, tá? Então, Scrum Master, tá? Dentre os papéis é a pessoa que tem o maior conhecimento no Scrum, certo? Sobre Scrum. Então, a ideia desse cara é que ele é uma pessoa, né, que vá trabalhar para facilitar o desenvolvimento, certo? E para fazer com que as pessoas sigam as orientações do Scrum, certo? Da metodologia ágil. Ele é como se fosse uma espécie de motivador, certo? E é uma pessoa que conduza o trabalho para que ele esteja alinhado com a filosofia que o Scrum pega, tá? Então, quais são as responsabilidades? Primeiro, ele orienta o dono do produto a gerenciar o backlog, certo? Então é ele quem está junto ali com o dono do produto, perguntando se precisa inserir novas funcionalidades, verificando se o andamento do projeto está indo de acordo com o que o cliente quer, certo? Então, toda essa gerência é ele quem coordena juntamente com um dono do produto. É claro que é o dono do produto quem faz essas atividades, tá? Mas é ele quem ajuda o dono do produto a enxergar, né, que essas atividades precisam ser feitas, tá? Ele garante que as regras ou os princípios, né, fala de princípios, que os princípios do Scrum sejam cumpridos e que os valores sejam seguidos, tá? Ou seja, que as pessoas estejam se auto-organizando, que as pessoas tenham a ideia da simplicidade, né, de criar coisa com a forma mais simples possível, que as pessoas elas tenham essa ideia da excelência técnica, tá? Então, tudo isso, o Scrum Master está ali para verificar se essas coisas estão acontecendo. É claro que não sobre a batuta de um maestro, né? Mas sim de uma forma motivacional, né? Mais como um coach, do que como uma pessoa que está lá obrigando as pessoas a seguirem. Então, fazendo com que as pessoas revejam suas práticas, tá? Para que elas continuem a seguir essas regras, tá? Ele é um facilitador nos eventos do Scrum, a gente vai falar sobre os eventos, mas basicamente são os encontros, tá? Então é essa pessoa que está lá para impedir, remover os impedimentos do que aconteçam nas reuniões. Então, por exemplo, se a gente tiver numa reunião diária que ela é curta e o cara tem algum membro divagando ou conversando mais do que deveria, falando mais coisas do que deveria ou não sendo objetivo, então cabe ao Scrum Master chegar e dizer, olha, vamos ser objetivos, tá? Então essa é a ideia do Scrum Master, tá? Que ele tenta facilitar essas reuniões e também o desenvolvimento, tá? E ele ajuda a remover impedimentos que a equipe de desenvolvimento esteja tendo. Então, a equipe tem uma imprecisão sobre um determinado requisito, né? E a gente está no meio do desenvolvimento, ou surge uma imprecisão. Então, cabe ao Scrum, o Scrum Master, ir atrás do cliente para dirimir esses problemas. A equipe está no meio do desenvolvimento, faltou café. Então, sem café ninguém trabalha. Então, o cara vai ter que ir lá no mercado comprar café para trazer para a equipe. Faltou bolo, faltou bolacha. Então, o cara vai ter lá resolver esses problemas. Então, tudo aquilo que estiver impedindo, né, quebrou um computador, vamos resolver. Então, é esse cara que tem que fazer. A ideia é que ele faça com que o trabalho da equipe flua normalmente, certo? Sem impedimentos, tá? Ele não exerce uma função de engenharia, então ele praticamente não programa, certo? Dentro do sistema, ele não faz testes, ele não faz nada. A única coisa que ele faz é gerenciar, não a única coisa, que é uma coisa que é algo muito importante, né? Mas ele gerencia o processo do Scrum, certo? Essa é a ideia do Scrum Master. Ele não desenvolve em si. Isso não significa que ele não deva ser um bom desenvolvedor, que ele não tenha conhecimento técnico, ou não tenha que ter, certo?
Mas ele está lá mais para resolver impedimentos, tá? Certo? Ele é um cara que está por fora, né, fazendo com que o trabalho das pessoas que estejam dentro da equipe, né, que fluam de forma suave, tá? De forma harmônica. Então ele utiliza técnicas de facilitação para permitir que a equipe visualize o problema e pense em soluções, tá? Então é isso que ele faz. Numa reunião, se há uma imprecisão, ele consegue ajudar para as pessoas entenderem o que aquele problema é, para que elas mesmas pensem em soluções. Então ele vai utilizar essas técnicas de facilitação, né? Inclusive existem várias técnicas que podem ser utilizadas até para estimar trabalho de tarefa, certo? Dentro de uma equipe. Então é ele quem organiza essas técnicas para fazer com que as pessoas consigam encontrar o caminho certo na hora de resolver os problemas, tá? Então trabalha com a equipe de desenvolvimento para que estes sejam os mais eficientes possíveis, tá? A ideia é que ele sempre segue, né, e sempre garante que a equipe está seguindo os valores do Scrum e dos métodos ágeis, tá? Então essa é a ideia. É o cara que está lá para verificar se está tudo correndo direitinho, tudo de acordo com o que precisa ser feito, tá? Tem a responsabilidade de fazer com que os encontros fluam de forma adequada, ok? Não é o responsável por conduzir as reuniões, então ele por si só não diz quem deve falar, não diz o que deve ser dito, ele está ali só para facilitar, certo? Para que alguma coisa surja, ele vá lá e resolve o problema. Mas ele por si só não é um cara que, com a batuta que diz como a reunião deve seguir. Quem tem que dizer como a reunião deve seguir é a equipe, porque ela é auto-organizada, tá? Então, em caso de divergência, é importante que este consiga resolver as divergências para impedir que a reunião passe do tempo previsto. Então, se duas pessoas começarem a brigar, ele vai chegar assim: ô meu amigo, não brigue não, vocês são amigos há tanto tempo, faça isso não, pelo amor de Deus. Tá? Então, a ideia dele é justamente essa, né? Não deixar com que coisas atrapalhem a reunião. Então, ele tem que ter o foco e tem que manter a equipe em foco dentro das reuniões. Então, artefatos. Assim como já foi dito, o Scrum ele possui 3 artefatos, tá? Que é o backlog do produto, o backlog da sprint e o incremento de produto, tá? Eu vou passar aqui para a gente começar a falar sobre esses artefatos, tá? Então vamos lá. O que é o backlog do produto? O backlog do produto é uma lista de funcionalidades, tá? Ela é ordenada, né, por preferência ou pela importância no sistema. E quem define essa ordem é o dono do produto, certo? É claro que com a ajuda do Scrum Master, ou com o intermédio do Scrum Master, tá? Ele é que vai auxiliando o dono do produto a elencar as funcionalidades dentro da lista, tá? Então, somente o dono do produto pode modificar a lista, como eu já falei antes, e reordenar as funcionalidades, tá? Só ele é quem é capaz de verificar se uma funcionalidade é mais importante do que as outras. Geralmente são utilizadas histórias de usuários, mas isso não é uma regra, ok? Então, pode ser utilizado caso de uso, pode ser utilizado uma descrição do projeto, do que é a funcionalidade. O que é importante é que a funcionalidade seja bem descrita, tá? Para que não haja falta de entendimento ou para que não haja incerteza na hora do desenvolvimento, ok? Isso significa que pode ser as user stories elas são boas justamente por isso, porque ela dá uma boa descrição do que a funcionalidade é, tá? Mas se uma coisa for uma funcionalidade for muito complexa, pode-se utilizar o caso de uso, né? Uma tabela de casos de uso para definir aquela funcionalidade, tá? Então, a ideia é que a ordem dessa lista, ela determina o que será implementado primeiro. Então, geralmente, a equipe ela não seleciona itens da lista de acordo com o que ela quer, né? O que está no topo é o que a gente desenvolve primeiro. O que a equipe faz é definir o que é que vai ser desenvolvido, ou o quanto daquilo vai ser desenvolvido. Então, se tem lá 5 elementos na lista, no topo, a equipe pode definir, desenvolver somente 3, porque ela sabe que aquelas 3 funcionalidades vão demorar muito tempo para ser desenvolvida. Então, o dono do produto ele não pode forçar a inserção de um quarto elemento, certo? É claro, pode acordar, pode conversar, mas se a equipe sentir que não vai dar tempo, ou que é muita funcionalidade para ser desenvolvida numa entrega só, então ela fica de fora, tá? Mas ela não é a equipe que vai definir o que é que vai ficar no topo dessa lista, ok? Na lista do produto, no backlog do produto.
É, é também comum que aqueles que estejam no topo da lista, os itens que estejam no topo da lista, sejam que sejam mais bem descritos ou que já se tenha um bom entendimento sobre ele, certo? Então, esse mesclado entre importância e o que a gente já entende dele, quem faz é o dono do produto, certo? Então, é ele quem entende que a gente já conhece tanto esse requisito que a gente pode colocar ele no topo, tá? Assim, esses camaradas, como eu já falei, já são mais bem detalhados. É o que não acontece, por exemplo, com aqueles requisitos que a gente não tem tanto conhecimento. Eles geralmente ficam no final da lista, tá? Porque não tem muito detalhamento. Então, o ideal é que com o desenvolvimento, o próprio cliente ou o dono do produto, ele vai entendendo aquele requisito e o refinando. Ou cancelar ele, certo? Se ele entender que aquele requisito ele não é ideal para o desenvolvimento, tá? Então essa é a ideia, né? Com o andamento do projeto, esses itens acabam por serem refinados. Então a gente vai ter um detalhamento melhor desse camarada aqui, desse item que a gente não tem tanto domínio, tá? Então pode possuir também a descrição de requisitos não funcionais. Então pode ser que lá dentro também possa ter requisitos não funcionais, como as restrições ao funcionamento do sistema, tá? Então, questões como riscos que precisam ser removidos e assim por diante. Então, lá o backlog do produto ele não é só a lista, ele também tem essa ideia dos requisitos não funcionais, tá? Então, o backlog da sprint, né? O que é o backlog da sprint? É o conjunto de itens selecionados do backlog que serão implementados na sprint. Okay? Então, como eu já falei, é o conjunto de funcionalidades para cada sprint, né? Para cada incremento, o que é que vai ser desenvolvido, tá? É, embora o backlog do produto ele tenha lá as funcionalidades com uma descrição particular, é importante que no backlog do sprint haja uma forma detalhada de como aquilo vai ser desenvolvido, certo? Porque às vezes o próprio backlog do produto ele traz uma forma mais genérica, aquela funcionalidade de uma forma mais genérica, porque ela é gerenciada pelo dono do produto, tá? Mas a equipe ela precisa dar uma refinada nos itens, para que possam mostrar como será feito aquele incremento, certo? Pela equipe, de uma forma mais técnica. Então, se, por exemplo, o usuário pede um relatório ou com alguma funcionalidade mais importante, ele vai pedir como se fosse como história de usuário. E a história de usuário, ela não tem uma forma detalhada ou passo a passo de como aquilo vai ser resolvido, certo? Então o usuário só vai dizer que quer que aquilo aconteça e que quer como resposta tal coisa. Então a equipe ela precisa dizer, ó, é preciso que se faça o login, é preciso que se obtenha informação numa rede social. Então todos esses passos eles têm que estar descritos lá do que vai ser desenvolvido para se chegar a essa tarefa, tá? Ao fim dessa tarefa. Tá? Então, ó, para cada item do backlog do produto é bom que haja um conjunto de passos que permitam à equipe o desenvolver, certo? Então, são confeccionados durante a reunião de planejamento da sprint. Então, eu vou falar nas cerimônias, né? Mas já adiantando. Antes de todo sprint acontece uma reunião, certo? E nessa reunião é que tudo é acordado para o que vai ser desenvolvido naquele incremento, ok? Então, lá vai ser definido o que vai conter dentro do backlog da sprint e ao final também vai se definir uma meta para a sprint, né? Ou no decorrer do encontro, certo? Que ela é acordada junto com o dono do produto, certo? Então essa meta da sprint vai dizer o que a gente espera ao final da sprint e o que é que a gente vai considerar como um incremento pronto para poder ser posto em produção ou para poder ser colocado no incremento, certo? Do produto. Então, ela também contém as tarefas técnicas para alcançar esta meta, certo? Ou a meta acordada com o cliente, ok? Então, somente a equipe pode inserir novas tarefas, ok? Então, o cliente ele não tem autoridade para dizer que tal tarefa deve ser inserida. E aí, como eu falei, a inserção desses itens ele é feito de acordo com a capacidade da equipe de desenvolver. Então, a equipe não vai estar, por pressão do cliente, colocando mais coisas que não vai dar para desenvolver em um mês, certo? Então, o que é que ela vai fazer é colocar aquilo que a gente acha que é suficiente para desenvolver. É claro que levando em consideração todo o profissionalismo, né? Porque não vamos colocar pouca coisa para que não tenha muito trabalho. A gente quer que tenha um trabalho sustentável, mas que não seja tão
tanto trabalho a ser feito que vai nos sobrecarregar, nem tão pouco trabalho que vai nos deixar livres, tá? Então, a equipe também ela pode remover as tarefas lá do backlog, certo? Então, isso é uma coisa que somente a equipe pode fazer, tá? E o último artefato que a gente vai ver é o incremento de produto, certo? Que corresponde a um incremento parcial e entregável, ok? Então, a ideia é que a gente tenha essa ideia de funcionalidade pronta, certo? O que é uma funcionalidade pronta? Não é o final que a gente vai desenvolver, chegar no fim do sprint, o que a gente desenvolveu, a gente considera como pronto. A gente entende aquilo como pronto quando na reunião anterior, na reunião de planejamento, a gente definiu o que seria pronto. Então, se a gente chegar ao final da sprint e aquele incremento ele não tiver toda aquela capacidade técnica ou tudo que foi acordado no início, então a gente não considera aquilo como pronto, certo? Então, se não for considerado como pronto, a funcionalidade volta para o backlog do produto. Então, a gente descarta tudo aquilo que a gente desenvolveu, né, reflete sobre o porquê que aquilo não aconteceu, para que na próxima sprint a gente possa pegar aquela funcionalidade ou conjunto de funcionalidades e tentar fazê-la de acordo, certo? Então, essa é a ideia do incremento do produto, tá? Então, à medida que a gente vai terminando a sprint, a gente entrega algo ao cliente e cabe ao dono do produto decidir se vai colocar em produção ou se vai esperar para que mais funcionalidades sejam entregues para poder finalmente colocar aquele pedaço do sistema em produção, tá? Então, cerimônias do Scrum, tá? São eventos, né, que têm duração fixa, geralmente possuem regras, certo? E geralmente eles têm momentos específicos de ocorrerem, tá? Então, eles são realizados em intervalos regulares, tá? Então, a principal cerimônia do Scrum é a Sprint, tá? É ela que define como tudo vai ser desenvolvido, certo? Ou seja, o desenvolvimento ele é feito com base nas sprints e todas as outras cerimônias, elas são guiadas pela sprint, tá? Então, é a unidade de tempo de incremento da Scrum, certo? Ela tem uma duração máxima de um mês, tá? Ou de até um mês. Ela não, a ideia é que se planeje a sprint para que ela não ultrapasse esse limite de tempo, tá? Porque aí a gente vai começar a ter entregas que são muito demoradas, ok? Então a equipe ela tem que ter a sensibilidade de verificar quais tarefas ela vai colocar no backlog da sprint, de tal forma que a gente tenha um tempo de desenvolvimento de até um mês, né? É muito importante que não se ultrapasse esse limite de tempo, tá? Então o tempo de cada sprint é dividido entre outras cerimônias, tá? Então essas outras cerimônias são reuniões, tá? E cada reunião tem sua regra e tem seu objetivo específico. Também é importante que a equipe ela entenda o objetivo de cada reunião para que não se façam coisas que não são pertinentes àquela reunião. Então o Scrum Master ele tem que estar, isso que se fala que o Scrum Master ele tem que ter o foco em manter a reunião dentro do seu princípio, certo? Então vamos para a primeira reunião. A primeira reunião é a reunião de planejamento da sprint, é o Sprint Planning Meeting, certo? Então, é a reunião feita no início de cada sprint. Então, a cada sprint a gente tem essa reunião. Ela tem uma duração máxima de 8 horas, certo? Ela serve para a gente planejar, ou pelo menos ter um planejamento inicial da sprint, certo? Então, lá dentro a gente vai ter o planejamento inicial da sprint, tá? E ela é dividida em duas partes. A primeira parte é feita com o dono do produto e a segunda parte só a equipe, certo? Essa duração de até 8 horas, se diz que ela tem que ter 8 horas se a gente tiver um sprint de um mês, certo? Então, menos do que isso, a gente faz aquela redução parcial, certo? Ou uma redução proporcional, certo? Sendo que essas duas partes da reunião, elas têm que ter igual período, certo? E é bom seguir essa regra, tá? Então, a primeira parte da reunião consiste em decidir com o dono do produto quais são os leads que vão ser colocados na sprint, certo? Então, no backlog da sprint. Então, geralmente se coloca os itens que estão no topo da lista.
É comum que a equipe de desenvolvimento ela ajude o dono do produto a definir o que, é que vai estar naquele topo de lista, certo? Então, a equipe ajuda a definir a prioridade da lista, mas somente o dono do produto é que tem a capacidade de dizer o que é que vai estar no topo da lista e somente a equipe de desenvolvimento pode dizer o que é que vai estar dentro do backlog da sprint, certo? Nessa primeira fase da reunião é definida a meta da sprint, tá? Então, na segunda parte da reunião são discutidos os aspectos técnicos que ajudarão a transformar a sprint em um incremento. Então, é nessa parte onde as tarefas são quebradas. Aquelas funcionalidades que são maiores, elas são quebradas em tarefas menores, tá? Para o entendimento. É nessa reunião que se faz um entendimento, se conversa sobre o que aquela funcionalidade é, tá? É, a equipe, ela tem que quebrar essas tarefas e criar um plano do que vai ser feito, pelo menos para os primeiros dias do desenvolvimento, certo? Lembre-se o seguinte, que mesmo que a gente não tenha uma forma de definir um plano tem que ser criado, porque é, uma funcionalidade geralmente depende da outra, então a gente tem que dizer pelo menos qual é a ordem das funcionalidades que vão ser feitas e organizar para quem é que vai fazer aquelas atividades, tá? Então, a ideia é que a equipe ela se organize para desenvolver e criar esse plano, certo? Então, criando o plano, vai ajudar a equipe a definir a prioridade e qual vai ser a sequência de desenvolvimento de cada item, tá? Para que a gente não tenha, para que todos estejam trabalhando de forma sustentável, certo? E a gente não tenha problema de que um desenvolvedor ou um colaborador ele acabe esperando tempo demais porque está esperando, ele ficou definido que ele vai desenvolver tal funcionalidade e ele está esperando que uma outra funcionalidade fique pronta para que ele possa continuar dele, tá? Então, uma vez que a descrição dos itens mais o plano dão origem ao backlog do sprint, tá? Então, quando eles criam esse backlog, então dá-se início ao desenvolvimento do projeto, ok? Ou da sprint. Então, falar sobre a Scrum diária, né? Ou que pode ser também conhecida, que é muito conhecida como Daily Meeting ou Daily Scrum, tá? Então, o que é a Scrum diária? É uma reunião que ocorre todos os dias, certo? Geralmente, ela tem 15 minutos e é bom não passar disso, tá? Ou pelo menos um tempo especificado, dependendo do tamanho da equipe, mas geralmente isso é 15 minutos, tá? De preferência, se faz isso no início do trabalho, do dia de trabalho, tá? Então, se é acordado 8 horas da manhã, sempre às 8 horas da manhã, aquele encontro ocorre. O que é importante é que esse encontro ele ocorra sempre no mesmo lugar, tá? E ele sempre seja pontual. Então, todos têm que estar lá para participar desse encontro, ok? E ele tem que fazer o máximo para que ele ocorra em 15 minutos. Então, é um encontro que ele é bem objetivo, ok? Então, assim, qual é o objetivo desse encontro? É fazer com que cada membro responda as seguintes perguntas. O que você fez desde a última Scrum diária, tá? O que você pretende fazer até a próxima Scrum diária, tá? E se existiu algum impedimento para você, algo que impediu você de concluir sua tarefa, ok? Então, com base nessas informações, o Scrum Master e a equipe por si só refina o seu trabalho, certo? Reflete sobre o seu trabalho do dia. E o Scrum Master ele consegue obter informações sobre impedimentos que ocorreram desde o último dia, tá? Então, é interessante essa reunião porque ela permite essa maior comunicação entre os membros da equipe, okay? Ou seja, a ideia do Scrum é que haja transparência dentro do desenvolvimento. Então, todos têm que saber o que todos estão fazendo, ok? A ideia é justamente essa, que com essa interação entre os membros, tá? E essa comunicação, essa difusão de comunicação facilite no entendimento dos problemas e como esses problemas estão sendo resolvidos, tá? Então, isso aumenta em muito a colaboração entre as equipes. Então, a ideia do Scrum diário, ela é uma ideia boa e já está batida aí no mercado, né? Muitas equipes já tiveram muito sucesso com a ideia do Scrum diário, certo? E é inegável que essa prática, ela melhore o desempenho da equipe, tá? Então, todos ficam sabendo o que todos estão fazendo, assim eles podem sincronizar seus trabalhos, né? Principalmente, fazer essa sincronia. Como a gente sabe, um trabalho geralmente depende do outro. Então, o membro da equipe já sabe o que está pronto,
já fica sabendo do que está pronto e já fica sabendo o que ele tem que fazer para o próximo passo, tá? E os impedimentos são identificados e passados ao Scrum Master para que eles possam os remover e tomar as providências, ok? Uma outra cerimônia é a revisão da sprint, tá? Que é a ideia dessa revisão é apresentar as funcionalidades da sprint, ok? Nela, qualquer pessoa que tenha interesse naquela funcionalidade, ela pode participar e essas pessoas também podem opinar, né, sobre o que foi desenvolvido. E quando eu digo assim, o que são qualquer pessoa, quaisquer pessoas que podem participar, que tenham interesse? Digamos que você esteja fazendo um sistema para monitorar uma fábrica, por exemplo. Então, existe um funcionário específico que verifica os níveis de calor dentro da fábrica. Ou a gente pode ter lá o pessoal de segurança do trabalho que pode estar olhando ventilação, umidade dentro da fábrica, tá? Então, como eles não são os donos do produto, mas eles não têm interesse nessa funcionalidade. Então, o que é que acontece? Essas pessoas elas podem participar para dar as opiniões e as impressões delas sobre o que está acontecendo, tá? Então, a ideia é que isso também sirva para a gente colher essas impressões, tá? Isso ajuda a equipe a refinar o trabalho nas próximas sprints. Então, dá para a equipe saber, ter uma visão além dos participantes habituais, que são a equipe, o Scrum Master e o dono do produto. Então, com essas informações, a gente consegue ter uma ideia do que a gente precisa fazer para atender às necessidades dessas outras pessoas que estão envolvidas no projeto, tá? Então, nessa revisão, o dono do produto pode referendar ou não a entrega, certo? E ele vai tomar como base a meta que foi definida na reunião de planejamento, certo? Então, basicamente, ele vai olhar o que foi feito, é claro, vai colher a opinião dos outros participantes, né? E ele vai dizer se aquela sprint foi um sucesso, se ele vai referendar, ou seja, se ele vai aceitar a entrega, ou se ele vai, baseado no que foi acordado no início, rejeitar essa entrega, tá? Então, a ideia é que a equipe também possa responder às perguntas dos interessados, certo? Sobre o que foi desenvolvido, tá? E a equipe apresenta os problemas e as soluções para esses problemas, tá? Por fim, a gente tem a ideia da reunião de retrospectiva, ok? Essa reunião ocorre imediatamente após a revisão da sprint, ok? E ela é uma reunião somente para a equipe, tá? Então, qual é a ideia dessa equipe? É trocar informações sobre como o projeto, né? E refinar as práticas, tá? Então, a ideia é que todos, ela tem um foco no aprimoramento do processo. Então, é assim que o Scrum faz com que o processo seja melhorado. Então, se houveram coisas que dificultaram o andamento do projeto, como distribuição de tarefas, por exemplo, cabe à equipe conversar e encontrar um ponto que seja bom para todos, tá? Então a ideia é que com essas reuniões, principalmente com essa reunião, eles consigam refinar as práticas e pensar sobre o uso de ferramentas, se podem melhorar, usar ferramentas melhores, né? E aí cada um apresenta o que acha, né, do que vai ser melhor para a equipe, para o desenvolvimento, tá? Então, a ideia aqui também é que eles possam apresentar pontos que precisam ser melhorados, tá? E apresentar aquilo que deu certo no desenvolvimento. Então, assim, praticamos tal coisa, foi bom isso, o que deu certo, o que deu errado, como deu certo, por que isso deu certo. Então, a ideia é que a equipe, nesse momento, ela consiga refinar já para pôr em prática esse refinamento nas próximas sprints, tá? Então, vou apresentar aqui as conclusões e impressões sobre o método, certo? Sobre o framework, tá? É claro que tudo que foi falado aqui é algo muito teórico, né? Que, na verdade, essas metodologias a gente só aprende na prática, porque a metodologia em si, o framework, ele nada mais é do que um conjunto de regras simples e princípios, tá? Então, é muito difícil você apresentar cenários que não sejam na prática, tá? Então, como o Scrum ele prega algumas coisas que são de certa forma rígida, como horário, como horários, né? De você ter essas 8 horas de programação por dia, como o Scrum XP, de você ter essa ideia de ter essas reuniões frequentes diárias, por exemplo.
É muito difícil criar um ambiente assim para poder testar efetivamente o Scrum, certo? Mas o que fica a impressão é que é o seguinte, o Scrum ele é um framework, né, que auxilia no desenvolvimento por permitir que as pessoas elas construam seus próprios processos, tá? Então isso é o que a gente tem que ter em mente, que embora ele tenha algumas partes que sejam bem rígidas, mas a ideia é que essa rigidez nos auxilie a comunicar, certo? A nos comunicar. E nos auxilie a encontrar as melhores soluções, não só para o desenvolvimento, mas para o processo que a gente está criando, certo? Então essa é a ideia, né? A ideia do Scrum é que ele nos ajuda a aprimorar processos. Então ele não tem... quem tem que dizer como a gente vai desenvolver é a própria equipe, não é um método que vai dizer, certo? É claro, alguns métodos podem dar algumas dicas, tá? De boas práticas, mas somente a equipe, somente o tempo, a comunidade de desenvolvimento ela vai apresentando novas soluções e a gente vai agregando essas soluções, como frameworks e até mesmo padrões de projeto, tá? Então, o que a gente tem que levar do Scrum é que o Scrum pega essa questão da transparência, certo? E a dinâmica do processo, ok? Então, o que o Scrum prega é que nós, ele diz assim, ó, faça essas coisas que você, a partir disso, consegue encontrar o seu melhor, certo? O melhor processo para o desenvolvimento, ok? Então, assim, embora algumas práticas possam não fazer sentido em um primeiro momento, é importante que a equipe se mantenha no foco no processo, tá? Uma coisa que é muito comum acontecer entre as equipes é que começa a se usar o Scrum, tá? Mas aí a equipe começa a não se adequar ao que o Scrum prega, certo? Então, o que é que acontece? Em vez de a equipe repensar sobre suas práticas e tudo mais, eles tentam adaptar o Scrum ao seu modo de desenvolvimento, certo? Ao seu processo. Isso é uma coisa que não é muito boa, porque o Scrum, como a gente sabe, ele é um framework, um método que é utilizado por muitas equipes e equipes de sucesso, certo? E se essas equipes de sucesso elas estão alcançando sucesso, não é totalmente por causa do Scrum, mas é porque o Scrum permite que elas alcancem esse sucesso, ok? Então, tentar modificar o Scrum para caber no seu processo não é uma coisa legal, tá? Então, assim, é muito comum as equipes fazerem isso, principalmente equipes iniciantes, tá? Coisas como, por exemplo, a gente estimou um mês de sprint, tá? Aí no meio do caminho veio que não dá para terminar a sprint, aí dá aquela esticada na sprint para poder caber na entrega, certo? Então, assim, é uma coisa que é comum de acontecer, tá? Mas a ideia é que nas próximas sprints nós tentemos o máximo delimitar o trabalho feito, o trabalho que é colocado dentro da sprint, para que caiba no máximo um mês, tá? Porque passou disso, aquele negócio já fica cansativo, o cliente já começa a perceber que não há uma seriedade por parte da equipe, porque ele está demorando demais para entregar, certo? Então são essas coisas que fazem do Scrum um bom método de desenvolvimento, tá? É claro que existem muitas outras coisas, né, que pode se falar sobre o Scrum, ok? Coisas como, por exemplo, a ideia do Scrum Master, né? É muito comum a gente ver, né, quando a gente chega no canto em uma empresa, o Scrum Master querendo ser o gerente, certo? Ele querendo ser a figura central, a figura mais importante, como é o gerente, que é aquela pessoa que ganha mais dinheiro que todo mundo, é a pessoa que ordena e todo mundo tem que obedecer, certo? Então, existe uma ideia em alguns desenvolvedores, principalmente alguns engenheiros de software, que o Scrum Master ele tem esse papel e eles acabam querendo impor a sua vontade no desenvolvimento. Isso é uma coisa que não deve acontecer, certo? Isso é uma coisa que o Scrum não prega, tá? O Scrum prega o Scrum Master como facilitador, certo? Ele é tão importante quanto os desenvolvedores e o dono do projeto no sistema. O que a gente tem que ter a consciência é que o Scrum prega o foco na entrega, ou seja, o foco na entrega de valor para o cliente. Então não existe aquela pessoa que é mais estrela do que os outros. Todos têm que se trabalhar em conjunto para poder encontrar a melhor solução para que se possa entregar o melhor valor para o cliente. Então esse é o pensamento que tem no Scrum. É uma coisa que é difícil de conseguir, tá? Principalmente em equipes novas que nunca trabalharam com Scrum, principalmente com quem está começando. Então é por isso que se diz o seguinte, é importante que se tenha na equipe um Scrum Master que seja uma pessoa experiente,
tá? Que conheça bem, porque ele é a função dele colocar os envolvidos dentro do esquema do Scrum, certo? Então isso é muito importante. Então eu fico com essas impressões, né? Eu vou parar o vídeo por aqui porque ele já está bem longo, certo? Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula, certo? Qualquer dúvida deixa aí no comentário. Vou ficando por aqui, até a próxima aula.